Olá, ok, deixa-me colocar aqui que eu entendi o que a senhora disse. Boa noite a todos, mais uma vez. Eu também vou partilhar aqui o meu ecrã, para irmos. Eu estou sem permissões para partilhar o ecrã, podem dar. Então, já vimos alguns pontos de destaque e eu realmente estou a sugerir que vocês, ah, se estão motivados com isto, irem fazer uns apontamentos, a maneira como as Escrituras vão revelando quem é o Senhor. Deus é revelado como o Deus Criador, logo no início lá do livro de Gênesis. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, dá autoridade ao homem para dominar sobre a terra e depois ali é importante vermos também a questão da imagem e semelhança de Deus. Esse seria um versículo para memorizar. E depois também temos logo a seguir a questão da queda, em que o homem afasta-se de Deus, a questão do pecado, ela entra e então nós enfrentamos problemas como seres humanos por causa do pecado. Eu estou aqui a tentar agora, desculpem, acho que eu partilhei aqui qualquer coisa errada. Hum, sim, é partilhar a minha tela, isto deveria funcionar, mas por alguma razão não está. Acho que está agora a funcionar melhor. Ok. Então temos no capítulo 3 a questão da queda, em que realmente o homem separa-se de Deus, e mesmo assim nós temos ali uma primeira promessa de redenção, digamos assim, em que o Senhor dá a promessa que através da descendência da mulher, a cabeça da serpente iria ser esmagada. E isso também é um versículo importante para memorizar. Depois temos uma degradação da humanidade à medida que os capítulos vão andando ali em Gênesis. O ser humano vai se deteriorando, temos a questão do dilúvio, mas mesmo assim com o novo recomeço, digamos que com Noé continua a haver problemas do pecado na humanidade. O homem desobedece, temos a questão da Torre de Babel, e depois no capítulo 12, então o Senhor entra em contacto com Abraão, Deus revela-se a Abraão, fala, promete-lhe bênçãos, descendência, e ali Deus, ele próprio vai criar o seu povo. Não temos aqui tempo para ver tudo isso, mas é através de promessas que há um descendente de Abraão que vai dar continuidade à promessa de Gênesis 3,15, e o Senhor promete a Abraão em Gênesis 12,3 que na sua descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas. E quando Paulo escreve no Novo Testamento, ele refere-se a este texto afirmando que o Senhor pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Portanto, a mensagem de boas novas para toda a humanidade, como que está ali num embrião que vai progredindo e desenvolvendo ao longo das Escrituras. E em tudo isto que nós estamos a ver até agora, Deus sempre tem iniciativa e Ele sempre vai abordando o homem, vai ter com ele, fala com ele. É o Senhor que tem iniciativa para perguntar a Adão onde é que ele está, é o Senhor que tem iniciativa para falar com Caim, perguntando porque é que ele está zangado, o que é que aconteceu com o irmão, e o Senhor continua e vai fazendo também alianças. E vimos os dois tipos de alianças, aquela concessão real e também o pacto suzerano-vassal. O diagrama que temos aqui, então, basicamente seria uma espécie de resumo da história da Bíblia, com as várias etapas ao longo das escrituras, da história da nação de Israel, mas também, mais do que história de Israel, é a forma como o Senhor se vai revelando até nós, e tudo isso vai desaguar na pessoa de Jesus Cristo, com a sua morte e ressurreição. Então, hoje eu queria introduzir aqui um aspecto que vem a seguir nas Escrituras, a ideia de reino. Portanto, até agora já cobrimos basicamente todo o Pentateuco, de Gênesis até Deuteronômio, em que o Senhor se revela a um povo que não existia, digamos assim. Deus é que decide que aquele povo venha a existir, e através dessa obra que o próprio Senhor faz alianças com essa nação para se revelar
às outras nações. Portanto, a ideia é que através da descendência de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Eles passam os tais 400 e tal anos no Egito, saem sob a liderança de Moisés e depois com Josué conquistam a terra. E já Jacó, abençoando o seu filho Judá, afirmou que o cetro não se herdaria de Judá. Então, quando nós chegamos à conquista da terra de Canaã, portanto Josué conquista a terra, à distribuição das tribos, o povo fica ali a viver nas suas tribos, nas suas posses, ainda com alguns inimigos que iriam de facto testá-los, digamos assim, e nós entramos depois no período dos juízes. E durante este período é importante nós percebermos também há aqui um conceito de reino de Deus. Eu até agora não tenho usado tanto a expressão rei, Deus como rei, mas como soberano. E eu queria introduzir dois conceitos de Deus como rei, num sentido mais alargado. Deus reina sobre tudo. Tenho aqui o Salmo 103, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Também Daniel, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Portanto, são textos, e há outros exemplos nas Escrituras, que mostram este conceito de reino, de soberania, que tudo o que existe, de facto, depende do Senhor, e Deus reina então também sobre todas as coisas. Mas, num sentido mais restrito, nós também podemos notar que no Antigo Testamento há um conceito de reino que fica mais ligado à própria nação de Israel. Então o Senhor libertou o seu povo, formou-o, tirou do Egito, portanto, eu queria notar aqui a ênfase que a Escritura dá de ser o povo de Deus. É povo de Deus porque é da promessa que o Senhor deu, é povo de Deus porque ele foi resgatado do Egito, portanto, este povo existe porque a mão do Senhor estava ali, em todo momento. O Senhor faz uma aliança com Abraão, faz uma aliança também com a nação, com o povo através de Moisés, e mais ou menos o conceito pertencia a este reino de Deus num sentido mais restrito, quem pertencesse à comunidade da aliança. Isto de facto vai nos introduzir para esta transição do livro de Juízes para os livros, com um pequeno parênteses ali, digamos que no livro de Ruth e depois para os livros de Samuel e Reis, uma transição sobre este conceito de reino de Deus. Então, num sentido abrangente, sim, reino de Deus podemos considerar que o Senhor reina sobre todas as coisas. Ele é o Criador dos céus e da terra e tudo sustenta, mas no sentido mais restrito, Deus reina sobre o povo da aliança. Podemos tentar pegar uma palavra ou outra para fazer as diferenças, mas ao lermos as Escrituras, estes conceitos vão ser bem mais definidos pelo próprio conceito. Eu posso falar em soberania de Deus e tentar fazer a diferença com reino de Deus, mas mais cedo ou mais tarde eu creio que procurar estas diferenças vai acabar por trazer um ao outro problema. Deus é rei, reina sobre tudo, e o contexto daquilo que estaremos a ler é que irá definir se é uma referência à soberania, ao aspecto de Deus como rei sobre toda a natureza, a criação, o universo, todas as coisas são dele, ou num sentido mais restrito, num conceito já de aliança em que o Senhor reina sobre o seu povo. E é bom termos estes dois conceitos na mente, que eles estão presentes assim ao longo das Escrituras. Quando chegamos ao livro dos Juízes, há ali algo que é chamado o ciclo dos juízes, ou ciclo deuteronômico. Deuteronômico porque o que aconteceu no livro dos juízes já está como que previsto no livro de Deuteronômio. Em Deuteronômio nós já notamos que o Senhor está a dizer que se o povo abandonar o Senhor, esse efeito daquela aliança, que o Senhor iria guardar o seu povo, então essa aliança seria quebrado e o Senhor não iria guardar o seu povo. E, de facto, vemos isso no livro dos Juízes. Mas a compassividade, a graça e o amor de Deus face ao arrependimento
também vai levantar um juiz que acaba por libertar então a nação de um opressor que invadiu a nação. E basicamente o livro de Juízes como que apresenta um ciclo, se nós lemos este livro, onde notar que há movimentações que se repetem. O povo está em paz, há fidelidade ao Senhor, há liberdade, eles como estão autónomos, e de facto quem está a cuidar da nação é o Senhor, não há um rei humano, não há um sacerdote de destaque que seja ali mencionado, há um líder como Moisés, mas passado algum tempo há algo como uma apostasia e a nação acaba por se afastar do Senhor. Então, Deus deixa que uma nação inimiga venha e oprima o seu povo. Reconhecem o seu erro, clamam ao Senhor, pedem auxílio, então Deus levanta um libertador, um juiz, Deus proporciona salvação e então por vezes lemos que e houve 40 anos, então houve paz por mais um período de 40 anos. E o livro de Juízes vai andando assim, de juiz em juiz, alternando entre fidelidade e infidelidade, entre a ira de Deus, graça e misericórdia de Deus, entre uma nação que invade e um juiz que se levanta, que é levantado pelo próprio Senhor para libertar a nação. Uma frase que é repetida várias vezes no livro de Juízes, mais no início e sobretudo a forma abrupta, digamos assim, com que o livro de Juízes acaba, mesmo o último versículo, versículo 25, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Okay? E aqui há um problema. Será que era uma nação sem rei? Será que era uma nação em que realmente cada um poderia fazer o que acharia melhor? O Senhor tinha feito uma aliança com eles e havia ali um pacto com uma série de observâncias, com leis, para adoração, para vida civil, para áreas de saúde, de higiene, etc, etc. E era esperado que quem reinasse na vida destas pessoas, com quem o Senhor teria feito uma aliança, seria o próprio Senhor. Mais à frente, lendo o primeiro livro de Samuel, o capítulo 8, o povo vai ter com Samuel e pede um rei. Portanto, Samuel vai pôr os seus filhos como juízes, há ali algumas tensões, e então o povo decide pedir um rei. E este versículo 7, ele é bastante interessante porque o Senhor diz assim ao profeta: atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Ou seja, o que seria esperado no livro dos Juízes era haver rei em Israel. E esse rei deveria ser o Senhor. O Senhor que, digamos que criou, formou este povo, e podemos pensar em várias maneiras como este povo pertence a Deus. Como Deus criador, ele tem o direito sobre os seres humanos, mas também eles surgem de promessas que o Senhor faz a Abraão. Isaac realmente vem de um milagre, uma intervenção divina. Além disso, Isaac é substituído por um cordeiro quando, do episódio em que Abraão vai sacrificar Isaac. Portanto, notamos em tudo isto que é por a mão de Deus a criar um povo para si, do que propriamente um povo a querer levantar-se a si próprio e agradar e a servir ao Senhor. E mesmo assim Deus tira-os do Egito, e depois de eles verem milagres, de verem a mão do Senhor ao longo do deserto, de se instalarem na terra, a tendência para abandonar o Senhor é constante. E quando chegamos ao livro dos Juízes, nós temos então esta frase de rejeitarem, de não haver rei em Israel. De facto eles estavam a rejeitar o Senhor. O que é bastante interessante também nesta história da redenção é onde encaixa o livro de Ruth. Não vamos gastar tempo no livro de Ruth, é um dos grandes livros que eu gosto das Escrituras, mas é muito interessante que neste período de Juízes, em que lemos a frase que não há rei em Israel, há ali uma história de redenção, onde começa a ser antecipada também a ideia de reino, porque lendo a história de Ruth, que começa com uma situação triste,
e uma situação irónica, com fome, em que a família emigra, saindo fora da terra da promessa. Noemi diz que é mar, é amarga, mas o livro termina com alegria, com danças, que ela afinal, que não poderia ter filhos, quando ela disse às suas noras, ela agora de facto tem um filho, que é um neto, quer dizer, um neto não tanto biologicamente, mas é um neto, é cantado que é um filho, e ele vai ser um dos antepassados do rei Davi, e então como estamos já aqui a ter uma outra história de redenção, para nos introduzir este conceito de Deus como um rei também soberano. E temos aqui esta linha cronológica, eu vou tê-la também em mais detalhe. Então temos aqui a instalação da monarquia com Saul, Davi, cerca de 1000 anos antes de Cristo, e Salomão. Depois daí, então, temos a divisão do reino, a nação como nação de Israel, portanto, vive um curto período de tempo, digamos assim, basicamente como reino, digamos, tendo um rei. Há um outro período ali em Juízo em que há um pequeno momento de monarquia, mas basicamente consideramos Saul, Davi, Salomão, portanto, este pequeno período curto de existência que existe reino de Israel como uma única nação. Depois de Salomão, o reino divide-se. A nação de Israel, neste sentido, ela não existe mais. O reino do norte, chamado reino do norte, ou reino de Israel, acaba por cair em 722. O reino de Judá, portanto, com menos tribos, ele vai conseguir sobreviver até 586, mas também são invadidos, são deportados, retornam, mas nunca mais têm a sua autonomia como reino. Depois, durante os dias de Jesus, falamos num rei Herodes ou outros reis, mas eles são sempre reis servos de Roma, do Império Romano, e no ano 70 eles são expulsos. Portanto, esta história de reino de Israel é muito curtinha, e só agora, relativamente há pouco tempo, então é que temos de novo um Estado de Israel. Mas aqui nós começamos a ser introduzidos à monarquia, e é interessante que o primeiro rei que o Senhor dá a esta nação é o rei segundo aquilo que os homens querem e não segundo aquilo que Deus quer, porque o rei deveria ser o Senhor. E Deus então depara Davi como rei. Primeiro é Saul, e sabemos que aquilo já vai correr mal desde o início, e então Davi. Davi é um rei, Davi é um bom rei, ele faz boas coisas, mas ele não é um homem perfeito. Nós conhecemos a história de Davi, conhecemos o Salmo 51, o contexto em que esse salmo se enquadra, outros problemas que Davi tinha, mas notamos que mesmo assim o Senhor está a dar a entender que ele é rei, e Davi não é o rei da nação, sendo a nação o povo de David, mas Davi é um rei, sim, que deveria liderar o povo de Deus. O rei deveria ser o Senhor. O capítulo 7 do segundo livro de Samuel é um capítulo bastante importante. Nós não temos oportunidade para ler tudo, mas aqui Davi expressa o seu desejo de construir uma casa ao Senhor. Então, Davi estava instalado já e ele quer edificar uma casa ao Senhor. E o primeiro contraste que nós temos aqui é a pergunta que o Senhor faz a Davi: tu vais edificar uma casa a mim? E depois diz: olha, o direito atrás das ovelhas. Ou seja, quem está a edificar a casa não é Davi ao Senhor, mas o Senhor é que está a edificar, digamos que a casa de Davi. Porquê? Porque dali está a sair também o cumprimento de promessas que o Senhor quer dar, continuando ele sendo rei. E aqui o rei não no sentido lato, de governar toda a terra, mas Deus ser rei naquele sentido de governar o seu povo. E o Senhor dá promessas a David. Outra vez notamos, o Senhor chega a David, dá-lhe promessas, diz que vai dar descendência, ele vai estabelecer um descendente que vai proceder de Davi. O Senhor é que vai estabelecer o seu reino no versículo 12, e esse trono será estabelecido para sempre, isto no versículo 16. E nós começamos aqui a ver algumas nuances que vão além de Salomão. Por algum momento nós podemos pensar que o texto estaria a falar de Salomão, mas quando entra nesta dimensão de eternidade,
para sempre, nós percebemos que não é esta questão de Salomão que vai dar cumprimento a tudo isto que é mencionado em 2 Samuel capítulo 7. E quando chegamos ao livro de Isaías, bem mais à frente já na história da nação, portanto, quase no momento do exílio, um pouco antes, é interessante aquilo que Isaías escreve. Ele escreve: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Estas expressões que temos aqui, atribuídas a esta continuação de reino, nós podemos, num primeiro momento, até podemos notar maravilhoso conselheiro como alguém humano, mas estes nomes, Deus forte, Pai da eternidade, eles vão extrapolar sempre muito além daquilo que um ser humano possa estar aqui incluído. E de facto o que o Senhor prometeu a Davi seria através de sua descendência ele estabelecer o seu reino, o reino do seu povo. E aqui nós também temos que começar a entender este conceito de povo de Deus, que fica muito mais abrangente do que ele às vezes pode pensar. Fica de novo com o conceito que havia com Abraão, de todas as famílias da terra serem abençoadas. Voltando atrás, então no livro de Josué, na conquista da terra, nós temos Raabe. Raabe não fazia parte, digamos, deste momento, desta ideia de reino restrito do povo da aliança. Ela não era uma pessoa ligada a Israel. E, no entanto, ela aparece na genealogia de Jesus no Novo Testamento. Também Ruth, sendo ela moabita, ela não faria parte, mas Ruth faz uma afirmação: o teu Deus será o meu Deus. E ela passa também a fazer parte deste povo de Deus. Então o conceito de povo de Deus é muito mais biológico, muito mais de fé do que propriamente biológico. Depois vamos ver isso também na questão das profecias. Qualquer pessoa estrangeira havia leis para o estrangeiro, e eles ficariam ligados também ao Senhor, fazendo parte deste povo de Deus, cumprindo alguns ritos, algumas obrigações. E esta ideia de reino, que vem da descendência de David, ela tem uma ligação bastante interessante quando chegamos ao Novo Testamento. E Mateus, ele inicia o seu evangelho fazendo algumas pontes bastante interessantes num único versículo. Mateus tem cuidado de iniciar assim o seu evangelho. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, os dois grandes momentos de promessas, de redenção e de reino que temos nas Escrituras de bênção para todos, estão aqui incluídos no início do Evangelho de Mateus. Em Abraão, temos que através dele todas as famílias da terra vão ser abençoadas, através da descendência de Abraão. Filho de Davi, nós temos a promessa do Rei eterno. E elas vão se cumprir em Jesus, e Mateus, ao escrever o seu Evangelho, ele tem cuidado de iniciar ali. E a forma como também termina o Evangelho, Mateus, citando Jesus: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, se nós temos no início do livro de Gênesis um Deus soberano com toda a autoridade sobre toda a terra, de facto, quando chegamos ao fim do Evangelho de Mateus, temos Jesus com toda a autoridade também no céu e na terra. E neste momento, nós podemos pensar então, Deus reina, como é que podemos encarar este conceito de reino de Deus? Sim, Jesus Cristo tem todo o poder, tem toda a autoridade sobre os céus e a terra, reina sobre todas as coisas, tanto naquele sentido lato, mas também num sentido mais restrito pelo seu povo. O povo de Deus somos nós, descendentes de Abraão, pela fé, sendo justificados, tal como Abraão, pela fé, e
vivemos num momento em que na teologia costuma-se dizer que é o já e ainda não. Cristo reina, sim, mas em 1 Coríntios 15, 25, convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, já está tudo completo, já está tudo como que consumado. Não, ainda temos aqui ainda o último inimigo a ser destruído, é a morte, mas convém que ele reine. Então, e Cristo de facto já reina. E aqui nós temos este conceito não de Deus reinar sobre todas as coisas num sentido lato, como soberano, Deus criador, com autoridade sobre todas as coisas, mas de Deus reinar porque entra numa aliança com o ser humano responde em fé e passa a fazer parte deste povo de Deus. Eu disse tudo de seguida, devia ter feito algumas pausas, mas vou fazer alguma pausa aqui se alguém quiser colocar então alguma questão. Se tiverem perguntas, não sei se há no bate-papo, mas podem colocar as vossas questões, se houver alguma dúvida, alguma observação que queiram fazer. No bate-papo não há nada, mas se algum irmão quiser pôr alguma questão, é só ativar o micro. Paulo. Sim? Sou eu. Só assim por baixo tudo o que disseste, só curiosidade para ver se estamos... Agora que eu te estou a ver, Pedro, desculpa. Ok. Eu não tinha aqui a imagem, diz. Acerca do reino, como é que fica? Deus faz promessas de um reino, Israel, reino político, económico, social, religioso, e eu sei que a visão milenista entende que tudo isso foi transposto agora, ou é transposto para o espiritual. Eu não creio que seja assim. Creio que há um tempo, um milénio, onde o reino prometido, esse reino que está em Jeremias, em Ezequiel ou em Isaías, vai acontecer de facto, literalmente. Tu quando falaste aí da questão do reino em 1 Coríntios 15, convém que ele reine, contemplas aí também o milénio ou descartas a questão de que esse reino literal e terreno se cumpra de facto? Ok. Eu não vou entrar em polémicas. Não. De facto, há essas posições. A questão do milénio, ela surge apenas em Apocalipse. Portanto, é um tema bastante falado. E temos então, como tu já disseste, temos a posição milenista e temos quem considera milénio e depois uma série de outras posições. A dificuldade que surge com um conceito de milénio literal é porque ele é apenas mencionado em Apocalipse. Nós não temos, por exemplo, quando Paulo fala do futuro, em Tessalonicenses e outros lugares, ele descreve uma série de acontecimentos e estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, aquela questão de 1000 anos literais na teologia paulina nunca é mencionada. Portanto, um milénio de 1000 anos ele é apenas mencionado no livro de Apocalipse. E isso cria algumas complicações porque, por causa do forte simbolismo com que Apocalipse é carregado. Portanto, nós, lendo Apocalipse, até logo no início, a descrição que nós temos de Jesus em Apocalipse, logo nos primeiros capítulos, ela tem... Quer dizer, eu não sei quantos podemos optar por uma interpretação literal da descrição de Jesus em Apocalipse, não é? Teria uma espada na boca, os pés seriam... Sim, alto brilho. Portanto, sim. Nós ao lermos ali automaticamente a nossa mente, penso eu, começa a imaginar não um Cristo ressurreto, vitorioso, com todas aquelas características no aspecto material,
não é? Mas a nível de poder, de glória, de majestade, Sim. de palavra, etc, Mas etc, etc. E esta característica de linguagem apocalíptica, ela vai por todo o livro. Então, a questão do milénio tem que vencer essa barreira. Não há um outro apoio nas escrituras para uma questão de 1000 anos literais. Então, mas com isto eu não estou a dizer que irá haver 1000 anos literais ou não. Acerca das promessas do reino, olhando para estes dois tipos de conceitos de aliança que nós temos no Antigo Testamento, concessão real e pacto suzerano-vassalo, nós temos a promessa que o Senhor dá a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ela é uma aliança típica de concessão real, ou seja, Deus, ele toma a iniciativa unilateralmente e o Senhor diz que vai abençoar Abraão e vai abençoar todas as famílias da terra através da descendência de Abraão. Não há uma lista de tarefas, de observâncias, de normas que Abraão terá que observar para que aquilo que o Senhor prometeu fazer seja feito. Isso não há. O Senhor diz que vai fazer. Contudo, a aliança mosaica que nós temos no Êxodo, e que prolonga por Levítico os números, quando chegamos a Deuteronômio, nós encontramos alguns capítulos sobre bênçãos e maldições. Ou seja, estamos perante uma aliança, um pacto suzerano-vassalo, em que o Deus, como rei, ele toma também a iniciativa, tal como Abraão, não é um negócio entre dois iguais que o Senhor vai fazer, entre Israel, e se Israel concordar, Deus faz, se Israel não concordar, Deus não faz, não é isso, o Senhor vai na mesma, diz o que vai fazer, mas há condições que o povo tem que observar. E se eles quebrarem a aliança, Deus está desobrigado de cumprir a sua parte. E isso não significa infidelidade da parte de Deus. O que vai até mostrar é graça e misericórdia da parte do Senhor, porque várias vezes é dito que eles quebraram a aliança e o Senhor ainda unilateralmente continua a manter a aliança sem ter qualquer dever ou obrigação. Portanto, numa época de Antigo Testamento em que tantas vezes se fala de lei, mas a atitude do Senhor para com a nação de Israel é pura graça. E aliás, nós vemos graça logo na descida do Sinai. Moisés está no Sinai a receber a lei da parte do Senhor. O povo já está em baixo, com um ídolo construído. Ou seja, o acordo que estava ali feito, digamos que ainda a sair do escritório, deixa-me usar esta linguagem, não terás outros deuses perante mim. Quando Moisés vem com as tábuas, e ali as 2 tábuas da lei, dá mais a entender que seria uma cópia para cada uma das partes. Não sei se lembram do diagrama que eu mostrei, que uma aliança sempre tem 3 elementos, tem uma das pessoas que faz a aliança, tem a outra pessoa e tem o texto do acordo, não é? Então nós temos ali de um lado o Senhor, temos do outro lado a nação de Israel intermediada por Moisés e temos o texto. E dá a ideia mais que as 2 tábuas da lei seria uma que ficaria, aliás ficou na Arca da Aliança, uma para cada pessoa do contrato, digamos assim. Elas são quebradas. Porque é que Moisés quebra as tábuas da aliança? Eu não creio que seja porque ele estava zangado e perdeu a cabeça. Acho que ele hoje iria rasgar o papel ou partir o tablet, talvez. Porquê? Porque aquilo que iria ser validado pelo Senhor com a nação de Israel nem sequer conseguiu ser concretizado, digamos assim. Quando Moisés vem com o contrato, deixa-me usar esta linguagem, quando Moisés vem com o contrato para ser celebrado diante da nação, a nação já está a transgredi-lo. Já edificou um animal, diz que aquele animal é que é o seu Deus e que o tirou do Egito. Portanto, isto com influências já da cultura egípcia. Portanto, por isso é que o Senhor diz a Moisés, eu vou destruir o povo. Deus teria todo o direito? Teria. Porque o acordo que iria ser celebrado, daquele povo ser o povo de Deus, o povo rejeitou completamente. Portanto, o Senhor, neste caso, ele estaria desobrigado. A nação de Israel sobreviveu? Sim. Porquê? Por causa da graça, da misericórdia do Senhor. E ao longo do deserto, o que é que aconteceu? Vemos isto ser repetido vez após vez. O Senhor deu 10 pragas no Egito. Mais à frente lemos que Israel tentou 10 vezes ao Senhor no deserto. Ou seja, a infidelidade de Israel para com o Senhor é praticamente idêntica à infidelidade e à dureza
natureza que encontramos no Egito, as 10 vezes estão lá também. Então, o que é que nós temos? A promessa de Abraão, ela é válida, sem qualquer correspondência do nosso lado humano. Portanto, eu sou abençoado num descendente de Abraão, sou, porque o Senhor prometeu isso, e esse descendente é Cristo Jesus. E também esta promessa que o Senhor dá a Davi, de lhe dar um rei eterno, estabelecer o seu trono para sempre, também não tem um pacto suzerano vassalo. O Senhor diz que lhe vai fazer. E a conversa, digamos assim, usando esta expressão, a conversa começa porque Davi quer edificar uma casa ao Senhor, e há um contraste. Davi quer edificar uma casa a Deus, e Deus diz assim, não, eu vou antes, eu estou a edificar a tua casa, eu estou a edificar a minha casa, e eu é que vou edificar a minha casa. E mais tarde Salomão também percebe, e Davi percebem, que Deus não pode viver numa casa feita por mãos humanas, não é? Então, eu estava agora aqui a olhar também para Efésios, Pedro, que eu creio que também conhece este texto, em que, se alguém até encontrar primeiro, por favor, pode ler, e Paulo ali diz que de ambos os povos, portanto, o Senhor derrubou o muro de separação. Ele diz, Efésios 2:11, portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Pronto, e depois o texto continua, então, que o Senhor também anunciou a paz. E depois já não somos estrangeiros, nem peregrinos, mas somos concidadãos dos santos e somos da família de Deus. Então esta família de Deus é uma família da fé, não é tanto biológica, e ela junta as duas partes que estavam desunidas, a questão de judeu e gentio, de facto, é o que Paulo está aqui a tratar. Agora, a questão desse concretização de um reino literal, se o Senhor fizer, olha, glória a Ele. Mas em termos legais, digamos assim, se quisermos olharmos legalmente, se isso não acontecer, Deus não está a faltar a nenhuma das suas promessas. Estará completamente desobrigado porque o povo quebrou a aliança. Não, eu não quero debater aqui. Queria só ouvir a tua resposta, mas só para pensamento dos irmãos e termina aqui a minha participação. Eu dou a possibilidade para discordarem de mim completamente. Sim. Que, aliás, com isto, só um bocadinho, Pedro, com isto, também acho interessante o que diz os Hebreus, em que aponta que a antiga aliança tinha falhas. E isso não significa que a lei que o Senhor deu a Moisés tinha falhas, mas significa que o lado, portanto, tendo a aliança os tais 3 elementos, Deus, o homem e o texto, significa que esta aliança tem falhas, não é do lado de Deus nem do lado do texto, é do lado do homem. Ou seja, a nação de Israel conseguiu cumprir a aliança? Não, foi desfeita. E há necessidade de vir um novo homem, Cristo, como nosso representante, para finalmente um ser humano poder chegar diante de Deus, viver
e assumir, então, conosco, como nosso representante, uma nova aliança. E isso é o que Jesus partilhou com os seus discípulos antes de ir à cruz. Este é o sangue de uma nova aliança. Por que Hebreus pega neste tema e o que é que ele vai dizer? Se há uma nova aliança, é porque houve uma antiga. E por que é que a antiga não está validada? Ela estava errada? O Senhor arrependeu-se? Não, ela era boa, era válida, do lado do Senhor nas suas promessas, do lado do texto. É o que Paulo diz, a lei é boa, mas a parte fraca desta antiga aliança era precisamente o ser humano que não conseguia cumprir. Ou seja, o dilema da salvação de obras, eu chegar à perfeição diante de Deus através do meu próprio esforço, da minha própria capacidade, não funciona. E notem que isto é o que ainda... eu já devia ter parado. Isto é que ainda hoje mas uma coisa vem à outra, isto é que ainda nós enfrentamos na nossa sociedade. Ainda recentemente eu estive com pessoas que queriam receber umas benesses divinas, e estou a usar esta expressão porque as mentes ali seriam, no meu entender, muito baralhadas, não é? As pessoas queriam receber umas graças divinas e estavam a fazer esforços físicos de sacrifício, na esperança que através desse esforço alguma graça divina viesse sobre eles. E o que nós temos nesta história da redenção é que este modelo não funciona. Porquê? Porque o lado humano não consegue cumprir isso. Posso só tentar responder? Sim. E eu não vou rebater. Agora, já falei... Acabou. Não, eu só não concordo com essa perspectiva porque em Jeremias e principalmente em Ezequiel há a promessa de uma nova aliança. E essa nova aliança perspectiva um novo reino. E esse reino tem promessas para o futuro e não depende de Israel. Essa nova aliança e esse reino vindouro não depende já também da atuação de Israel. Depende daquele que virá, de Cristo Jesus, e aí estamos de acordo. E ele é que vai ratificar uma aliança que não vai falhar porque a parte humana está representada por Cristo. E aí ela não falha. Plenamente de acordo. Né? Agora, há perspectivas, há promessas que eu creio serem literais e reais para o povo de Israel, que ainda aguardam o seu cumprimento futuro, e o único lugar onde isso se encaixa, possivelmente, será no milénio. E eu não quero aqui discutir, não é mais do que discutir escatologia, é só tentar perceber onde é que esse reino vai desembocar, onde é que ele vai dar. Sim. E, na minha perspectiva, essas promessas devem ser entendidas como literais, reais, não espiritualizadas, e aguardar a sua realização vindoura. Sim, eu não tenho problemas com uma pessoa entender de uma forma ou de outra. Sim, claro. É uma maneira... Eu até acho interessante que a maneira como, a teologia que Paulo desenvolve, e até mesmo a própria maneira como João acaba o livro de Apocalipse. Portanto, temos esse momento, supondo então, vamos pensar agora, vou pensar como tu, vamos pensando que é um milénio literal, mas esse milénio literal, ele é temporal na mesma, porque se ele é milénio, é 1000 anos, portanto, começa, acaba. Portanto, é um pequeno período, portanto, não é o auge, não pode ser a esperança de Israel, o milénio não pode ser a minha esperança, o milénio não pode ser a esperança de ninguém. A esperança verdadeira, como João terminou o Apocalipse, com milénio literal ou não, é vi novo céu, diz 21, claro. Vi novo céu e nova terra. O primeiro e a primeira terra já eram, ou seja, o auge de toda esta história da redenção. Claro. Com interpretação literal ou sem interpretação literal, que isso para mim não é tão relevante quanto isso, e às vezes a mim deixa-me mais algumas reticências em abordar o assunto, cria mais distâncias que proximidades, mas o fim grande da teologia paulina, ou Apocalipse, é novos céus, nova terra, ou seja, aquilo que aconteceu em Gênesis 1 e 2, o homem criado pelo Senhor em comunhão com Deus, seja quem ele for, continua de novo isso. Sim, sem dúvida. A questão não é, claro, concordamos, o clímax de todas as coisas, redenção de todas as coisas é novos céus e nova terra. Ponto assente.
Eu é só, e eu concordo contigo aí, é só a questão é entender que há promessas querendo ser reais e literais, elas aguardam um cumprimento. Se achamos que é pouco tempo, 1000 anos ou não, isso não, pronto, é irrelevante. Mas é uma perspectiva de olhar para o reino Sim, sem ser mas sem entrar na concretização questão de do reino. milénio, Pedro, sem entrar nessa questão do milénio, Sim, não quero entrar nisso. sobre a questão das alianças, eu queria ressaltar isto porquê? Porque quando nós olhamos para a história de Israel, e não estou aqui a falar da questão do milénio nem a contrapor, esta questão das alianças, suzerano-vassalo e concessão real é extremamente importante nós olharmos. Porquê? Porque há um momento em que o reino de Israel deixou de existir, foi invadido. O reino do norte foi invadido, o reino do sul foi invadido. E isto diz que Deus é infiel? Diz que Deus não cumpriu as suas promessas? Não. Não. Porque é que Deus não falhou? Porque quem quebrou a aliança não é o Senhor. Quem quebrou a aliança da queda de Samaria foi Samaria. Quem quebrou a aliança da invasão de Judá? Por isso é que precisamos de uma nova aliança. Exatamente. O povo precisou de uma nova aliança. Aliás, com um novo homem que não falhasse. Exatamente. Este mal-estar que aconteceu finalmente em Samaria e em Judá em 722 e 586 já teve o seu pronúncio na divisão do reino. E já teve o seu pronúncio quando eles pediram um rei a Deus. Porque é claro que Saul falhou, mas Davi falhou também. Pior ainda. Davi falhou mais do que Saul. Diz? Davi falhou mais que Saul. É isso que eu ia dizer. Há um contraste que temos que ver aqui. Dizemos, e é verdade, o texto diz, Davi é o homem segundo o coração de Deus. Mas eu costumo dizer, eu não vou contrariar a palavra, mas isto não exalta um Davi, isto exalta a graça de Deus, porque eu não queria uma pessoa como Davi. Pois, a governar. eu não queria ter gente em Guimarães com problemas como Davi. E quando olhamos para outros patriarcas, eu não queria ter um indivíduo como Jacó aqui a circular e a fazer negócios de cabras e listas. E nós às vezes pensamos que esta frase de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, que Davi era o ponto mais alto. Não, Davi, Deus é a graça do Senhor sobre este homem. E notem outra vez, o Senhor foi ter com Adão e Eva, o Senhor foi ter com Caim, o Senhor vai ter com Noé, o Senhor vai ter com Abraão. E agora chegando aqui a Davi, saltando uma série deles, não é? O Senhor vai ter com Davi e diz assim, eu vou-te dar um reino para sempre. Não é o reino, não é o povo de David, é o povo de Deus. E esse rei, e aqui eu creio que estamos perfeitamente de acordo, Pedro, esse rei, obviamente, é Jesus. E eu acho muito importante a maneira como Mateus faz a ligação, muito rapidamente num versículo, Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Então, todas as famílias da terra são abençoadas em Cristo Jesus. O conceito de reino, e aqui quando nós comunicamos o Evangelho, desculpem só mais um bocadinho, mas ao comunicarmos o Evangelho, se nós passarmos por tudo isto, é extremamente importante. Porquê? Porque estamos a anunciar não apenas um Salvador que me vai perdoar os pecados, não estamos apenas a dizer um Deus gracioso que me vai dar bênçãos e resolver todos os problemas, estamos a anunciar um Deus que reina e que ao ser o meu Senhor eu sou seu servo. Isto implica um relacionamento de amor e graça da parte de Deus comigo, mas também um relacionamento de sujeição, de gratidão e de obediência da minha parte. E um evangelho pregado sem ter esta dimensão acaba por ser um evangelho deficiente, que eu creio que a nossa sociedade está a viver estes dias. Um evangelho que apregou a um Deus que dá, um Deus que vai abençoar, se a pessoa fizer isto e aquilo, que é abençoada. Mas este evangelho diz que é um Deus que vem e reina, e não pergunta. Ele diz, eu vou fazer e eu quero reinar sobre ti. Sim. E quando nós comunicamos o evangelho, apresentar esta vertente, é um relacionamento, o Deus Criador do Universo quer reinar na minha vida. E eu tenho que chegar diante dele e dizer, Deus, eu estou aqui, se tu quiseres matar, mata-me, tens todo o direito. Claro. E pela tua graça vivemos. Sim, o George Led, sabes quem é? O George Heldon Led. Há um livro que já ainda se ensina, que é o Evangelho do Reino, e ele diz algo interessante. Ele discute acerca do que é o reino de Deus.
e ele diz muito mais, ou muito além da geografia, da localidade, de tudo isso, é pessoas que voluntariamente e alegremente se submetem ao domínio do Senhor. Precisamente. Isso é entrar no reino. Isso é o reino. Porque, como tu disseste, e bem, Deus reina sobre ímpios e piedosos, sobre diabo e anjos e tudo. Mas depois há uma esfera muito mais restrita, como tu disseste, onde há um relacionamento de voluntariedade, de alegria, de prazer em nos submetermos a esse rei. Sim. E nos alegramos em servi-lo. Eu sobre isso, Pedro, eu costumo pensar no texto em Filipenses 2, e toda a língua, portanto, é uma síntese que Paulo ali faz. Exatamente. É uma história da redenção. Não sendo igual a Deus, não usurpou, veio até nós, portanto, temos tudo isto, e aquela secção ali termina, e toda a língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. E eu, quando leio este texto, eu acho que há ali uma grande diferença, é nos lábios. Exatamente. Uns podem sorrir, os lábios e os olhos de alguns podem sorrir e confessar: Jesus, tu és o meu Senhor. E há uma alegria, há uma gratidão, há redenção, há vida. Esses são os do reino. Esses são os do reino. Esses são os do reino num sentido restrito, que há esta aliança, este pacto. E há outros que vão dizer: sim, tu és Senhor. Mas se calhar alguma tristeza e dor, ou zanga, ou irritação. As palavras são preferidas pelos dois grupos, digamos assim. E é interessante que o grupo não é mais judeu e gentio. O grupo é aquele que, como Abraão creu e foi justificado pela fé, o mesmo se aplica agora. Sim, é verdade. Pronto, acabou aqui, não falo mais. É uma boa cavaqueira. Paulo Oliveira, tínhamos o nosso irmão Paulo Pinaleite. Sim, ele ainda está aqui, que eu estou a ver. Tá. Que tínhamos convidado para também dar um pequeno testemunho prático de, enfim, tendo como pano de fundo o tema que temos estudado, do plano da redenção, a forma como o irmão, de uma forma prática ao longo do seu ministério, tem apresentado este plano de redenção e este rei que quer reinar e que quer que todos se salvem. Então, vou dar aqui uns breves momentos ao irmão Paulo Pinaleite para compartilhar algo connosco. Está bem, eu também só soube disso quase à hora do jantar. Foi quando o Pedro Costa me ligou, e depois eu tive outro telefonema depois do Pedro Costa com o irmão David Martins, que está em França, que alguns devem conhecer, e quando esse fala nunca é 5 minutos, é sempre meia hora, não é? E portanto nem sequer quase tive tempo para jantar. Nem vou agora entrar nas questões do rei e do reino, mas segundo aquilo que o Pedro disse sobre o plano da redenção. Pedro, não é este Pedro que está aqui, mas o apóstolo Pedro, na sua carta, diz que devemos estar sempre prontos para responder com mansidão a quem nos pedir da razão da esperança que há em nós. Não é? E, ao fim e ao cabo, isto é transmitir o plano da redenção. Muitas vezes não sabemos qual é a linguagem mais adequada, porque não é a mesma, digo eu, para uma criança nos acampamentos, como para um adulto num outro contexto qualquer. O GBU vai ter um tutorial, e há pouco tempo, sobre como falar de Jesus aos outros, portanto, para estudantes universitários. E o João Clark vai fazer um tutorial sobre isso, não é? Ensinar aos universitários crentes como é que devem partilhar o Evangelho de Jesus aos outros, ou seja, o plano da redenção. Durante mais 10 anos, cerca de 10 anos, fazendo parte dos Gedeões, aqui do Porto, e sendo bastante ativo nessa altura, o campo também era muito mais ativo do que hoje em dia, porque foi, entretanto, partido por vários, por Gaia e Matosinhos e não sei o quê, ficou um bocado compartilhado em várias secções, que acabou por enfraquecê-lo. Mas, como sabem, os judeus têm um Novo Testamento que, no final, tem um plano, não é? Não segue todas as linhas que o Paulo Oliveira está a apresentar, mas este é o plano que eles usam e que eu cheguei também a usar algumas vezes, não é? Como Deus te ama, todos somos pecadores, qual é o remédio de Deus para o pecado? Tu podes ser salvo porque todos podem ser salvos, e se quiser ser salvo, então toma a tua
ou queres fazer uma decisão. É algo muito simples, não é? Mas algumas vezes nós tivemos a oportunidade de falar isto com algumas pessoas, não é? E não sabemos o resultado. Não é por ter aqui o nome escrito no livro, neste livro, que a pessoa é salva. Se estiver escrito no livro da vida, isso aí é garantido, não é? Agora, neste livro, às vezes é a emoção do momento, ou às vezes até é para agradar a alguma pessoa, não é? De qualquer maneira, nós só temos que semear, não é? Apresentar o plano, falando, anunciando aos outros e mostrando realmente o amor de Deus. E porque foi assim apanhado de surpresa, a última ocasião em que isso aconteceu foi na outra semana lá na nossa igreja. Como sabem, muitas vezes nós temos, pelo menos aparece lá os números, não é? Dezenas ou centenas de pessoas a visualizar os cultos online. Não sei até que ponto vem o culto todo, ou vem só 15 minutos, ou só 10 minutos, mas o que é certo é que há pessoas que veem, há pessoas que comentam, e então alguém estava a ver isso já há algum tempo atrás, e até depois mandou uma mensagem a perguntar se havia igrejas evangélicas em Barcelos. Eu dei contacto de uma igreja batista que havia lá, que eu conhecia, mas não sabia também muito mais, que havia em Braga ou ia em Famalicão, mas em Barcelos só conhecia essa. Mas essa pessoa que queria vir à Foz, porque tinha antecedentes, digamos assim, na Foz, embora estivesse já, desde que casou, há quase 30 anos, a viver em Barcelos. E há 3 semanas atrás vieram à nossa igreja e assistiram. E depois voltaram na semana seguinte. E na segunda semana era uma mãe, a mãe já é viúva e o filho ainda é jovem, tem menos de 30 anos, 20 e tal anos. E depois no final o filho disse que queria aceitar o Senhor Jesus. E estivemos a falar com ele e separámos um bocadinho do ruído, chegámos lá mais a um cantinho, à frente na igreja, estivemos a conversar e a explicar realmente o que é o plano da redenção, não é? Se realmente ele percebia o que é que aceitar Jesus significava, que diferença é que isso poderia fazer na sua vida. E conversámos um bocadinho, o rapaz era um pouco tímido, mas penso eu, que foi entendendo e foi dizendo que era isso mesmo que ele queria, e nós orámos no fim, e pronto, para nós foi interessante porque já não tínhamos uma conversão deste género, não é? Estar ali a orar à volta de uma pessoa para aceitar Cristo na igreja há algum tempo atrás, e foi depois de um tempo de pandemia, de alguém que até nem é dali, mas que estava online, não é? E que ouviu os cultos de domingo após domingo, que quis estar ali, que quis vir, quis assistir e quis aceitar Jesus. Isso para nós foi motivo de alegria, e é sempre bom a vitamina, deixem-me usar esta expressão, não é fazer publicidade a umas revistas que há por aí, porque até são da concorrência nesse aspecto, mas a energia, digamos assim, a vitamina que como crentes recebemos quando alguém aceita o Senhor Jesus é muito importante, não é? A Bíblia diz que há alegria nos céus, e nós somos do reino dos céus. Não vou entrar nas polémicas dos reinos, mas nós somos do reino dos céus, não é? Então, se há alegria no reino dos céus, nós também temos alegria, não é? E ficamos felizes por mesmo ali, naquela altura, vermos que o Senhor continua a operar, que o seu plano ainda está ativo, não é? Que o propósito da vinda do Senhor Jesus a este mundo continua a ser verdadeiro, fiel e apto para transformar vidas. E agora resta-nos orar por esse mãe e filho. Já estiveram no Zoom na quinta-feira, no nosso estudo bíblico também, e, portanto, para nós é um motivo de alegria, e que possa ser para cada um daqueles que estão aqui a assistir, não é? Que este plano da redenção que temos estado a falar,
possa ser um despertamento para cada um de nós poder testemunhar pessoalmente a outros e estar sempre prontos para responder com mansidão a quem vos pedir a razão da esperança que há em vós, neste caso, em nós. Era só isto. Obrigado. Obrigado, irmão Paulo Pinaleto, pelo seu testemunho bem prático. E a alegria é nos céus e é também no meio do povo do Senhor, aqui na terra, quando alguém entrega a sua vida a Jesus e o convida para entrar no seu coração. É mais uma alma que se salva e que tem certeza da vida eterna. E nós, como cristãos, a nossa obrigação, ainda falámos sobre dons há pouco tempo, e sabemos que alguns poderão ter o dom de evangelizar, mas é um dever de todos nós podermos falar acerca deste plano de redenção que estamos vendo, a começar lá no princípio, em Gênesis, como começámos este estudo do plano da redenção, a começar ali, e seja os versículos que usarmos, mais do Velho ou do Novo Testamento, enfim, que cada um de nós não se iniba de apresentar o plano da redenção, o nosso próprio testemunho, inclusive, como é que chegámos até a aceitar Jesus como seu Salvador, porque se tivermos coragem em fazê-lo, estou certo que muitos irão aceitar o Senhor como seu Salvador, porque o nosso dever, como o irmão dizia há pouco, é semear. Não somos nós que fazemos depois o crescimento e que convencemos a pessoa que está à nossa frente ou que nos está a ouvir do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós que convencemos, nós só temos que ir testemunhando e que ir falando deste plano da redenção, e que realmente isso possa ser o nosso dia-a-dia e um dos nossos objetivos de conversa. E tantas vezes conversamos sobre tanta coisa, em família, em roda de amigos, em trabalho, em vizinhança, e às vezes as oportunidades até surgem e nós não aproveitamos. Vamos aproveitar para falar do plano da redenção, e por isso a CIP organizou estes estudos também para nos ajudar a termos mais alguns versículos, a recordar alguns versículos para podermos apresentar de uma forma mais fácil, talvez, o plano da redenção. Muito bem. Vamos ter uma palavra de oração final e depois